É isso, galera, de volta aqui no canal do Lessa, nesta tarde de terça-feira, atualizando as notícias do Fluminense, porque ao longo do dia surgiram algumas informações importantes e a última é de que David Braz será, ao que tudo indica, mais um integrante da Barca Tricolor, está negociando a sua rescisão contratual para ir para o Sport. Eu vou explicar para vocês essa história, trazer os detalhes e também vamos falar sobre a licitação do Maracanã. Os envelopes foram entregues hoje, os envelopes com as propostas, são 3 concorrentes. É um assunto que às vezes é um pouco chato, mas é extremamente relevante e importante para o futuro do Fluminense e também porque os bastidores estão pegando fogo, porque já há, mais uma vez, farpas sendo trocadas entre dirigentes do Flamengo, dirigentes do Vasco, que inclusive tentou impugnar, suspender esse processo de licitação. Enfim, vou explicar para vocês melhor um pouco dessa história, trazer informações para a gente entender o que vai acontecer daqui em diante. Só não esquece daquela moral no like, se inscrever aqui no canal, só clicar aqui embaixo para dar o like, faça a sua inscrição e deixe seu comentário também, que é muito bem-vindo aqui no canal do Lessa. Começando pelo assunto David Braz, matéria publicada há pouco pelo GE, informando que o jogador está negociando sua rescisão contratual e pode acertar com o Sport em breve. Um jogador que não fazia parte dos planos do Fluminense para a sequência da temporada, tanto é que vinha treinando separado do grupo, junto ali com o Johnny Gonzalez, que já foi para o Atlético Goianiense. O David Braz tinha contrato somente até o meio do ano, o que facilita também esse processo. Reportagem assinada pela Camila Souza, Daniel Leal e também pelo Marcelo Neves. Eles informam que tinha também uma cláusula contratual, isso eu acho que, se não me engano, já era público, que poderia estender o contrato do David Braz até o final do ano. No entanto, essa cláusula não vai ser exercida, é claro, tanto é que ele não vinha trabalhando com o grupo principal. Como ele só tem contrato até o meio do ano, facilita essa rescisão amigável para que ele possa ficar livre e acertar com o Sport. Isso deve acontecer nas próximas horas, uma saída muito bem encaminhada. Um jogador que teve a sua importância dentro do grupo, na minha opinião, não só dentro de campo, mas também fora de campo. Foi um cara que, quando chegou, fez boas partidas, depois passou a exercer uma liderança de um atleta experiente também. Eu acho que nos momentos mais importantes, difíceis, contribuiu também para o vestiário. Ficou um tempo ali sem ter oportunidades no ano passado, por algumas questões, e agora quer jogar, quer ter mais minutos em campo, que é natural para um atleta experiente como ele, que já está ali numa reta final de carreira. O David Braz chegou no início de 2021, ou seja, foram 3 anos, 3 temporadas, 82 jogos, 4 gols com a camisa tricolor. Ele, inclusive, chegou a entrar em campo na final da Libertadores, né? Passado contra o Boca Juniors. Então, é isso. O Fluminense, inclusive, deve contratar mais algum zagueiro, não agora, mas depois para a sequência da temporada, na outra janela. De fato, ele ficaria sem espaço, que o David Braz possa ter uma boa sorte, uma boa sequência de carreira lá no Sport. Repito, essa negociação deve ser fechada já nas próximas horas. E uma informação importante que foi divulgada agora há pouco pelo Fluminense, né, eu já vinha apurando ao longo do dia essa notícia e bate com a apuração que eu ia trazer aqui para vocês agora. O Douglas Costa, de fato, tem uma lesão no músculo anterior da coxa direita. Como sempre, não há detalhes aqui sobre a lesão. Eu vou buscar esses detalhes para vocês, para saber se é uma lesão grave ou não, e depois vou trazer essa informação aqui, beleza? Para a gente ter uma noção de quanto tempo ele vai ficar fora, mas como eu disse de manhã, de fato ele tem uma lesão no músculo anterior da coxa direita e vai ficar um mês fora aí do combate, que é muito ruim. Um jogador que a gente tinha esse receio de que isso pudesse acontecer, e logo já nesse início de trajetória, Douglas Costa já tem uma primeira lesão. Assim que eu tiver a confirmação da gravidade, eu vou trazer aqui para vocês, beleza? Vamos falar então dessa licitação do Maracanã. Consórcios Fla-Flu do Vasco e Arena 360 entregaram as propostas nessa terça-feira lá no Palácio Guanabara, numa cerimônia que foi realizada no Palácio Guanabara. Aqui a matéria do Rafael Zarco, lá no GE, ele explica isso, que as 3 propostas foram entregues, são 3 grupos que estão na concorrência pública: consórcio Fla-Flu com Flamengo e Fluminense, consórcio do Maracanã para todos, do Vasco e da W Torre, uma parceria,
consórcio RNGD da Arena 360, que é administradora do Mané Garrincha em Brasília. Os envelopes foram abertos e vistoriados por cada grupo numa cerimônia protocolar antes da suspensão do processo. A comissão especial de licitação vai analisar a documentação técnica e cada um dos participantes também terá ali uma vistoria e depois uma nova abertura de prazos para impugnações. É a segunda fase de 3 previstas dentro desse processo de licitação. Aí tem o cronograma aqui. Dia 7 de dezembro, propostas entregues pela dupla Flamengo e Fluminense, Vasco e Arena 360. Dia 9 de dezembro, do ano passado, né? Comissão de licitação habilita os 3 concorrentes e abre prazo para impugnações. Primeira semana de fevereiro de 2024, o governador prevê divulgar resultado de análise de impugnações e defesa em total de 6 recursos de concorrentes. Fase atual, neste dia 5 de março, abertura dos envelopes de propostas técnicas dos classificados e nova abertura de prazos para recursos e análise do governo em cima destes recursos. Fase 3, sem data estipulada ainda, abertura dos envelopes de propostas financeiras dos classificados e nova abertura de prazos para recursos e análise do governo em cima dos recursos. Publicação do resultado ainda sem data prevista. Então, esse é o cronograma que temos em relação a essa questão do Maracanã. A Justiça já negou, o Zaco também publicou essa matéria aqui, negou ontem pedido de suspensão da licitação do Maracanã, um pedido que partiu do Vasco, que não é a primeira vez, o Vasco tenta esse movimento também, só que o juiz Eduardo Antônio, desembargador, na verdade, e relator do caso, Eduardo Antônio Klausner, negou o pedido, dizendo que a suspensão do processo às vésperas da abertura das propostas prolongaria injustificadamente a exploração precária do Complexo Maracanã, em desacordo com o interesse público. A suspensão da habilitação dos concorrentes Flamengo e Fluminense e do Grupo Arena 360 de Brasília provocaria grave prejuízo, além do evidente esvaziamento da concorrência. Nós estávamos querendo simplesmente limar os concorrentes, só isso, só isso. Enfim, então o Vasco teve esse pedido negado, deu com a cara na porta mais uma vez, e aí, olha só isso aqui. Flamengo diz que Vasco colocou os jogos de Santos e Brusque para aumentar a pontuação e licitação do Maracanã. E quem falou foi o Rodrigo Dunchi, que é vice-presidente. Então, cada grupo faz a vistoria da proposta dos concorrentes. E aqui disse o consórcio Fla-Flu, na vistoria preliminar dos documentos do consórcio Maracanã para Todos, do Vasco e da W Torre, identificou jogos do Santos e do Brusque na documentação comprobatória de jogos da proposta rival. Cara, isso aqui é no mínimo inusitado, né? O vice-presidente geral do Flamengo, Rodrigo Dunchi, disse que o clube vai preparar a impugnação, pois entende que a proposta configura ilegalidade no edital de exploração do Maracanã. O Flamengo e o Fluminense prometem 70 jogos, permite pontuação máxima na concorrência pública. Mínimo previsto em edital são 25 datas, sendo 75% de competições da CBF, por exemplo, Séries A e B e Copa do Brasil, ou competições internacionais. Aqui diz o Dunchi, é uma figura que eu não gosto nem um pouco, tá? Mas enfim, é o cara que fala lá pelo Flamengo. A gente pode ver que o consórcio do Vasco, para completar o número de jogos, utilizou direitos de jogos de clubes de fora do Rio, caso Brusque e Santos. Ainda vamos precisar examinar com calma, mas todo o princípio dessa licitação é para atender ao estado do Rio, aos times do Rio. A gente entende que não vai passar isso, porque não é de boa fé. Então a gente entende que vai ser reprovado. Na hipótese que seria absurda de não reprovar, a gente vai impugnar. E aqui o Lúcio Barbosa, que é o CEO da SAF do Vasco, respondeu: a gente não pode comentar sobre a proposta especificamente. Eu não tenho acesso à proposta deles ainda. O que eu posso comentar é que a gente está confiante em relação à nossa proposta. Ela está de acordo com os requisitos do edital. O nome do nosso consórcio é Maracanã para Todos. A gente conta também com Flamengo, Fluminense e Botafogo jogando no Maracanã para engrandecer o futebol carioca. Foi dessa forma em que o Lúcio Costa saiu. O Grupo de Brasília aposta em abrir o Maracanã para todos os clubes. O diretor da empresa, Richard Dubois, lembrou que, em caso de vitória, Flamengo e Fluminense teriam que se associar ao seu grupo para atuar no estádio. Ele considera que o processo não foi ideal, principalmente pela modelagem da concorrência, que coloca peso maior, 60%, para a proposta técnica.
com pontuação mais alta para quem garante o maior número de jogos, mas está confiante em vencer essa licitação. Então, o panorama de momento é esse em relação a todo esse processo de licitação do Maracanã. Isso ainda vai dar muita discussão, mas agora pelo menos a coisa está andando e é fundamental que isso seja finalizado da melhor forma possível para que, enfim, a gente tenha de uma vez por todas essa situação resolvida e que fique estabelecido em contrato essa situação do Vasco querer jogar sempre no Maracanã, a hora que quer, para que isso possa ficar bem claro no papel, evitando brigas judiciais, entrando na justiça e toda esse rame-rame, todo ano a gente escuta essa encheção de saco, essa que é a realidade, porque a situação não está definida, porque Flamengo e Fluminense administram e ainda não passaram por um processo de licitação. Então, claro, né, tomara que o Flamengo e Fluminense, nesse caso, vencer. Eu acho que tem tudo para isso acontecer, porque os clubes já vêm administrando o Maracanã há algum tempo, e é uma parceria que aparentemente está satisfazendo aquilo que o governo deseja. Eu acho uma situação bem difícil de ser modificada. Mas é o processo legal, tem que haver uma licitação, que isso possa ocorrer e que, de fato, depois, tudo que gira ali em torno do Maracanã bem definido, claro, para evitar mandos e desmandos judiciais. Beleza, galera? É isso. Vou te pedir para também clicar aqui na descrição do vídeo, no link da Mais Ágil, se você está precisando antecipar seu dinheiro que está preso, retido lá no fundo de garantia, no seu FGTS. Ah, Alessa, pô, tô precisando aí de uma grana, resolver umas coisas, ou, sei lá, quero comprar um carro, quero fazer uma viagem. Não sei qual o seu problema, eu sei que a Mais Ágil pode te ajudar dessa forma, antecipando essa grana que está lá no seu FGTS. Como? Clica nesse link, vai ter uma equipe lá pronta para te atender e explicar o passo a passo, as taxas, enfim, sobre como funciona todo esse processo de antecipação do FGTS, beleza? Tamo junto, galera. Um abraço. Esquece não do like, seu comentário e de se inscrever aqui no canal.